Do ponto de vista falando de neurociência, a China está, do ponto de vista tecnológico também, próximo do que produz os Estados Unidos? Bom, a China colocou no seu plano quinquenal, no último dia 31 de dezembro, entre as áreas de interesse nacional, ou seja, isso, quando eles falam isso é porque né? Vai ter dinheiro, vai ter as força. 3 primeiras, eu não sei se nessa ordem, mas as 3 primeiras: robótica, inteligência artificial e interface ser-máquina. Interface ser-máquina está na lista das tecnologias de prioridade nacional no próximo plano quinquenal. Entendi. É impressionante. Então, se não agora, daqui a um pouquinho... Não, o plano nacional, a iniciativa... Os Estados Unidos criou uma iniciativa, a Brain Initiative, né? Curiosamente, a coisa mais importante que saiu do Brain Initiative do ponto de vista humanístico foi a nossa demonstração na Copa do Mundo, cujo trabalho básico foi feito nos Estados Unidos, né? Quando a gente fez o exoesqueleto aqui, foi feito no Brasil. Mas tudo quem pagou o desenvolvimento da interface ser-máquina foi o governo federal americano, né? O dinheiro do taxpayer americano. Naquela época foi criada a iniciativa do cérebro americana. E apareceu uma na Europa, e a China criou a sua, que é gigantesca. Então você tem um investimento estratégico estuporante na China em neurociência básica. Só que agora, como a interface ser-máquina demonstrou ter um impacto clínico gigantesco, e a China deve ter, estima-se, da ordem de 450 a 480 milhões de pacientes com doenças neurológicas, só neurológicas, tá? O que é 1/3 do país, o que é um pouco abaixo, talvez, da média mundial, que é 43% nesse momento, né? São 3,4 bilhões de pessoas. É metade da humanidade, quase. Essa demanda, e como o fator de risco, o maior fator de risco na Ásia é idade, e como a China tem a maior população idosa do mundo, investir em novas terapias para pessoas mais idosas ou para pessoas com doenças neurodegenerativas é vital para o país, né? Então, isso se transformou numa loucura, né? Tem startup de Brain Machine Interface em todo canto. Eu conheci várias, né? E essas iniciativas não se propõem se propõem a reabilitar pessoas, mas por meio de máquinas. Não, por meio dessa conexão entre o cérebro e diferentes tipos de tecnologia de neuroreabilitação. Tá. Então, sejam elas mecânicas, como exoesqueleto, ou computadores, ou até o que a gente faz, né? A gente faz uma mescla, a gente fez nesse estudo na China, que a gente acabou de publicar. Esse estudo que você está falando que acabou de publicar foi quando? Foi dezembro? Dezembro do ano passado, nós publicamos o preprint inicial, que são 160 páginas de dados de 19 pacientes que nós seguimos durante vários anos. Na realidade, o estudo principal foram 9 meses, e depois nós pegamos 5 pacientes do grupo controle, que só fez a fisioterapia normal, e pôs no grupo experimental. Então nós tivemos no total 14 pacientes que nós seguimos e fizemos imagens do cérebro, ressonâncias nucleares magnéticas, ao longo do uso da interface ser-máquina, que ninguém tinha feito ainda, né? E o mais, não só nós reproduzimos os dados... Esses pacientes estavam fazendo uso de que tipo de... você estava tentando conectar o cérebro deles com a máquina, mas era sempre a mesma máquina? Não, na realidade, no que nós fizemos, primeiro nós usamos o método não invasivo. Tá. Esse foi o primeiro que nós fizemos desde a Copa do Mundo, 12 anos atrás. Então nós usamos aquela touquinha de EEG, e na China... Como isso foi no meio da pandemia, nós tivemos uma série de problemas não dava para mandar coisas para lá. Eles usaram a nossa realidade virtual, que é um avatar sendo controlado. O treinamento era a pessoa imaginar andando novamente, controlando esse avatar. E nós pusemos esses pacientes com a interface ser-máquina em andadores robóticos, né? Não o nosso, porque não deu para mandar, mas o que eles tinham disponíveis lá, comercialmente disponível lá, né? E o que nós mostramos foi, nesses primeiros 9 meses, a taxa de recuperação de você ir de uma paralisia completa para uma paralisia parcial, inclusive com pacientes conseguindo andar sem o exo, sem nada, só com um andador, né? Andador esses de metal, né? Foi a mesma da nossa aqui nos primeiros 9 meses, de 50%. 50% dos pacientes conseguiram fazer essa transição. No Brasil, a gente seguiu os pacientes por mais tempo, 28 meses, e aí foi 100%.
Mas na China nós só tivemos 9 meses, né? E aí o que foi mais interessante foi a gente notar que nesse subgrupo que faz a transição, o cérebro que vinha atrofiando, porque depois de uma lesão medular, o cérebro, o córtex começa a perder volume, né? Começa a perder espessura. O treinamento conseguiu reverter essa redução essa atrofia cortical. Nunca ninguém tinha mostrado isso com a interface cérebro-máquina. E que, curiosamente, isso nos permitiu levantar a hipótese que essa atrofia que a gente viu, ela ocorre naturalmente quando a gente envelhece, naturalmente, sem nenhuma doença. À medida que você vai envelhecendo, o córtex vai perdendo volume. Em algumas pessoas mais depressa, outras menos. Por isso que a gente vai, né, tendo uma perda de capacidades cognitivas. Havia uma teoria, há uns 15 anos atrás, de que a lesão medular podia acelerar esse processo. E a gente viu evidências que suportam essa teoria. Tá. Claro que não é a prova definitiva, mas muito sugestiva. Só que o fato que o uso de uma interface cérebro-máquina não invasiva reverteu, sugere a hipótese, não tem nada provado, de que talvez o uso da interface possa desacelerar o envelhecimento cerebral. Isso é interessante. Nunca foi proposto. É um saltinho, mas é interessante. É um salto porque, de repente, você tira a interface cérebro-máquina do uso em doenças neurológicas e, eventualmente, pode levar para qualquer ser humano, normal, sem nenhuma patologia, tá? Claro que nós vamos precisar de estudos clínicos enormes para demonstrar isso, só que ninguém nunca tinha pensado nessa possibilidade. Entendi. E essa possibilidade só veio porque a gente acoplou estudos de imagem, ressonância nuclear magnética, né, funcional, com o estudo clínico nos mesmos pacientes, né? E isso demorou um tempo razoável para a gente conseguir fazer todo esse movimento, né? E agora, evidentemente, a gente quer ampliar, quer criar estudos mais com um número de pacientes muito maior, não só em pacientes com lesão medular, mas estudar em outras doenças, porque essa atrofia também ocorre em Alzheimer, em demência, em doença de Parkinson, em outras coisas, né? Epilepsia crônica. Então, nós vamos ampliar o escopo do uso dos nossos protocolos para uma série de outras doenças, mas também eu estou agora negociando a possibilidade de fazer um estudo clínico de envelhecimento, de ver se o uso da interface cérebro-cônica durante um período razoável, e é não invasivo, é muito simples de usar, muito fácil de usar. Isso funciona, assim, você disse, ainda não tem nada provado, isso daí é apenas olha, se isso aqui funciona assim, talvez funcione assado. Isso, é uma conjectura. Né? Isso. Se funcionar assado, a gente está falando de entre aspas, uma fisioterapia, que é o cara ir usando aquela parada com frequência para não perder o tom.